É tempo de nós nos prepararmos para o novo de Deus. Em Jeremias 4 diz assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará, e ninguém conseguirá apagá-la. Volte para mim, o Senhor diz. Volte com fidelidade, com retidão. Volte com justiça. O Senhor nos chama para o arrependimento. Volta daquele lugar que não está dando certo para você. Volta desse lugar que você está tentando com a sua força, com a força do teu braço, em qualquer área da sua vida ou em todas. Volta para mim. Para de adorar aquilo que você está adorando, a sua família, o seu trabalho. Nós fomos feitos para adorar, somos criados à imagem e semelhança do Criador para ter relacionamento com Ele, para adorá-lo. E se nós, criaturas, filhos, não fizermos isso, nós vamos adorar qualquer coisa. E tudo aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos escravos. Dinheiro, família, fama, ego, vaidade, a nós mesmos, nos tornamos escravos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para sermos livres nele. E nós só vamos ser livres de tudo se nós o adorarmos. Se nós nos voltarmos para Ele e falar assim: Senhor, tá bom, eu reconheço. Me ajuda, tem idolatria no meu coração, eu estou sendo infiel ao Senhor, eu estou servindo a outro Deus, sem saber e presa nele. Eu quero ser livre no Senhor. O Senhor tem ciúme de nós. Se nós nos prejudicarmos, que nós vamos ficar longe dele, se nós estivermos adorando qualquer outra coisa que não for ele, nós vamos estar presos, nós não vamos ser livres e plenos nele. Além disso, ele tem ciúme de nós. Na palavra diz que ele é o noivo e nós somos a noiva dele, que estamos nos preparando, nos purificando para o encontro com o noivo, o casamento, onde nós vamos estar por resto da vida com ele. E ele tem ciúme de nós. Ele precisa ser o nosso único Deus. Nós precisamos nos arrepender, voltar para ele. Ele nos convida de volta nesse dia, com arrependimento. Se voltar para ele e falar: eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Salvador, que eu dependo do Senhor, que eu preciso de ti, Senhor. Eu me arrependo, me humilho diante do Senhor. Aqui o Senhor fala: se purifique. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que me atrapalhou até aqui e me preparar para o novo com o Senhor, sem nenhum resquício. Aqui na palavra diz: lavrem seus campos arados. O lavrar, na palavra diz como um trabalho árduo. É um trabalho árduo, eu me arrependi, eu estou diante dele, mas agora eu preciso me purificar de tudo aquilo. Todo aquele resquício de pecado dentro de mim que vai, mesmo eu me arrependendo, mesmo eu pedindo perdão, se voltando para Deus, eu preciso trabalhar naquele resquício do velho, naquele resquício de pecado, de coisa que vai ainda me atrapalhar de receber o novo de Deus. Não se põe vinho novo em odre velho. Eu volto para ele, eu me arrependo, eu peço perdão. E agora eu começo um trabalho de lavrar a terra. Lavrar com arado. Lavrar com arado. O arado é uma ferramenta para descompactar aquela terra dura, aquela terra cheia de resquício, aquela terra ruim, sabe? Remexer a terra, enfiar assim. É uma ferramenta que tem uns ganchos, parece uma faca assim, que você enfia na terra para mexer ela, mexer aquela terra dura. Aqui tá falando de nós, a terra do nosso coração. Nós precisamos mexer naquilo que tem sido dureza no nosso coração. Com oração, com jejum, com humilhação diante de Deus. Trabalhar nisso para arrancar aqueles resquícios do antigo, dos espinhos. Não semeie entre espinhos. Arrancar os espinhos, as mágoas, os pecados, as coisas ruins que ainda ficam em nós, lembranças, falta de perdão, falta de arrependimento. Arrancar tudo isso de nós para que a gente esteja limpo, para assim receber as sementes. Tão importante quanto semear numa terra é preparar para receber as sementes, para que não atrapalhe a nossa colheita. O Senhor nos chama para isso. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e humilde. O Senhor rejeita os soberbos, aquele que não acha que precisa dele. Não preciso me arrepender não, todo mundo peca. Não preciso me dobrar diante de Deus não, eu não adoro ninguém não, eu adoro só ele, tá tudo certo, vou domingo na igreja, oro um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá tudo certo.
Coração duro, que acha que não precisa de Jesus, que consegue fazer tudo sozinho. O Senhor rejeita os soberbos, mas os humildes atraem o coração dele. Eu preciso me arrepender, voltar para Jesus, me limpar de todos os meus pecados, arar essa terra aí, limpar essa terra e ter acesso na colheita. Jesus é a nossa colheita, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa coroa, Ele é o nosso prêmio. Jesus é a semente que caiu na terra, que morreu e se entregou por nós, para nos fazer receber a recompensa que é Ele, que é a salvação eterna. Primeiro, em Gideão, na história de Gideão, conta que primeiro Deus restaura o altar do coração de Gideão, depois da casa dele, depois de toda uma geração. E depois o altar de toda uma geração de um povo que estava escravo, sofrendo, que plantava e não colhia porque os inimigos vinham e roubavam tudo. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, restaurar o altar do nosso coração para que Ele seja o nosso único Deus, limpar todo resquício de sujeira, limpar no altar do nosso coração, da nossa casa, para que Ele seja o único Deus da nossa casa, da nossa família, da nossa geração, para que a gente não precise mais passar necessidade de nada, ter plenitude nele, necessidade física, espiritual, em todas as áreas eu estou querendo dizer, mas plenitude nele, sermos livres, para alcançarmos outras vidas, para ser livre também para Ele, para todo um povo, ser livre nele por causa do nosso sim, do nosso altar, do altar da nossa casa, da nossa família restaurado. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te dê entendimento, nos dê entendimento dos passos que nós precisamos, arrependimento, aquilo que só Ele pode fazer, que eu não posso fazer com a palavra aqui, mas Ele pode, na minha vida e na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém?